Eu vou conversar com o economista e agora professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, Sérgio Gabrielli. Ele foi diretor financeiro da Petrobras de 2003 a junho de 2005 e presidente da Petrobras de 2005 a fevereiro de 2012. Não havia um controle possível para evitar a corrupção? Olha, os controles após a Lei Sarbanes-Oxley, que foram aplicados na Petrobras em 2006 para cá. Essa é uma lei americana? É uma lei americana que surge após o episódio da Enron, que é uma lei feita por 2 senadores americanos para aumentar os controles das empresas internacionais e das empresas com ações negociadas em bolsas. Que é o caso da Petrobras. Que é o caso da Petrobras. Esses controles exigem que você todo ano faça um processo chamado de certificação. O que significa o processo de certificação? Você faz testes das informações que estão no seu balanço, se essas informações representam a realidade. Então você faz testes sobre se o valor das compras está adequado, se o valor que você está avaliando os ativos está adequado, se o que você está considerando que está no caixa está devidamente mensurado, se o que você está falando com certo tipo de despesa está adequadamente lançado. Isso envolve alguns milhares de processos, envolve algumas centenas de testes. E o certificador atesta que isto está de acordo com os valores que representam a realidade da empresa. Isso foi certificado em 2006, 7, 8, 9, 10 e 11 pela KPMG. No ano de 12 e 13 foram certificados também pela Price. Price Waterhouse. Só em 14 que a Price está levantando dúvidas, por causa das confissões de Paulo Roberto Costa e de Pedro Barusco. Dois gerentes, um gerente e um diretor da Petrobras, uma empresa que tem mais de 3 mil gerentes, sendo que cerca de 100 de primeira linha. Depois da denúncia de Paulo Roberto, a Petrobras contrata 2 escritórios, um brasileiro e um americano, de advogados, especializados em investigação desse tipo de fraude. Tem dezenas de técnicos da Petrobras trabalhando em comissões internas para avaliar essa questão. Os setores financeiros da companhia estão se debruçando inteiramente sobre os números e não se chega à conclusão. Então, tem centenas de policiais investigando o assunto e, apesar disso, você não tem uma visão clara do que aconteceu. Como é que num procedimento normal de uma empresa que chegou a ter 240 mil contratos ano, você descobre um comportamento que é um comportamento fora da empresa? É praticamente impossível se encontrar isso. Mas nesse caso específico de 2 funcionários, um diretor e um gerente de alto nível, não havia controle, quer dizer, como é que se aprova uma concorrência? Como é que se faz um processo de compra de um copo, um clips dentro da Petrobras? Olha, é preciso distinguir o que é despesas de custeio, que são coisas que estão no custeio, e do investimento. O grande desembolso da Petrobras é no investimento. Claro. Né? O investimento da Petrobras é um processo... Quantos projetos de investimento correm, por exemplo, no ano na Petrobras? Olha, a Petrobras hoje, no plano de investimento dela, deve ter mais de 750 projetos nesse momento. Por ano? Não é por ano. A cada ano você avalia um conjunto de projetos. Aí você tem projetos de vários tipos. Você tem projetos em que estão na fase ainda de embrionária de ideias. Eu imagino modificar uma unidade de vapor dentro de uma refinaria para otimizar essa unidade de vapor. Faço uma ideia sobre isso, mas não tenho ainda quanto vai custar, qual é a melhor tecnologia, qual é a máquina que eu vou usar, como é que isso se relaciona com os outros projetos, etc. Então, isso é um projeto que nós chamamos de um projeto na fase 1 do projeto. Tá certo? Essa fase 1, ou seja, você deve ter aí cerca de 1/4 dos projetos de investimento da Petrobras nessa fase 1. Esse projeto vai sendo avaliado por dezenas de técnicos, por comissões, então não é uma decisão individual que ocorre nesse momento. Feito essa fase, você chega numa segunda fase, que você vai para o chamado projeto conceitual. Aí você define, olha, eu quero fazer esse projeto com tubulações dessa dimensão, com especificação do tipo de tubulação, com
como é que vai ser o tempo que vai ser para a construção, qual é o desenho geral que eu tenho para esse projeto, quais são os benefícios que eu vou trazer para essa. Então eu avancei no conhecimento, no detalhamento desse projeto. Na fase 1 e na fase 2 eu não tenho contratação nenhuma. Aí eu vou para a fase 3. Na fase 3 eu desenvolvo o chamado projeto básico, que aí eu vou para o detalhe da engenharia, eu faço uma avaliação de preço de mercado, eu faço um orçamento. Isso não é uma pessoa, isso é geralmente algumas centenas de pessoas avaliando cada projeto. Chega na fase 3 para a fase 4, a fase 4 é a fase de contratação. A contratação só vai quando você já tem uma ideia mais definida do que é que você vai contratar. Ao ir para a contratação, você faz a execução da contratação, se transforma isso em projeto e até que ele entre em operação e deixa de ser investimento. Passa a ser ativo em operação. Então, essas 4 fases são fundamentais para ver como o processo decisório da Petrobras não é uma decisão individual que você toma em cima da perna. Não é uma decisão de uma banca de revista. Não é o presidente que toma. Não há decisões individuais na Petrobras. As decisões são todas coletivas. A responsabilidade dos diretores é até 25 milhões de dólares. Mas eles não tomam decisões individuais, eles reportam à diretoria e eles fazem isso em conjunto com os comitês de gerentes, etc. Então você tem uma estrutura. Mas nessa fase 4, na hora de comprar o equipamento, na hora de contratar uma empreiteira, como é que é feita a escolha? Por que a empreiteira A e não a empreiteira B? E aí entra talvez a participação do Paulo Roberto, entra a participação do Barusco. Ao escolher, não havia como controlar? Não, você tem o seguinte, a Petrobras tem um cadastro. O cadastro das empresas fornecedoras, que é um cadastro muito, digamos, rígido. Você analisa as condições técnicas da empresa, a experiência dela, você faz uma avaliação do que ela tem com os contratos da Petrobras, todo de 3 em 3 meses, é um relatório chamado BAD, que é o Boletim de Avaliação de Desempenho, que dá uma nota para o fornecedor. Esses fornecedores são classificados em termos do tipo de trabalho que eles fazem. E você, quando vai fazer uma licitação, você escolhe do cadastro da Petrobras os fornecedores que já estão pré-qualificados, que podem entrar na concorrência. Feita a concorrência, você chama esses fornecedores para concorrerem para fazer aquele projeto. E, ao mesmo tempo, a Petrobras faz uma avaliação interna dela de quanto custa aquele projeto. Então ela tem uma avaliação própria de quanto custa e recebe essas ofertas. Compara o que está sendo feito, proposto pelas empresas, com a avaliação dela. Se isso está compatível com as regras internacionalmente aceitas de gestão de projetos, você chama a empresa para negociar quanto é a margem de ganho que ela vai ter, o chamado BDI. Essa margem de ganho também tem limite, você não pode ter uma margem de ganho irracional ou completamente exagerada. Então, dentro dessa margem, você geralmente negocia para baixo essa margem. Então, o Paulo Roberto e o Barusco disseram que fizeram tudo isso. O que eles dizem é que seguiram as regras, baixaram os preços, baixaram o BDI, mas o BDI talvez pudesse ter baixado mais, mas estava dentro da faixa que você tinha previsto. Então, dentro da Petrobras, estava tudo dentro dos conformes. Então, como é que se dá a ilegalidade? O processo ocorre fora da Petrobras. O que é que eles dizem? Que aí o fornecedor da Petrobras, o empreiteiro, na relação dele com o seu fornecedor, que não é o fornecedor para a Petrobras, mas é fornecedor do empreiteiro, junto com um doleiro, faz uma negociação e bota dinheiro numa conta A, B ou C, sem envolver a Petrobras. Então é impossível no sistema da Petrobras você perceber isso. Você só vai perceber isso com ação de polícia. Foi o que aconteceu. A Polícia Federal saiu na investigação de um doleiro, por razões que não tinha nada a ver com a Petrobras, chega Paulo Roberto, ele faz uma delação premiada e aí, evidentemente, que as investigações se aprofundam. Não, era impossível a Petrobras investigar isso. Mas o Paulo Roberto fala que a operação com ele envolveu alguma coisa perto de 2 bilhões de dólares. Mas onde estão isso? Onde é que está isso? Porque o que está comprovado é muito menos do que isso. O que tem comprovado é muito menos do que isso. Eu acho que é um resultado, isso é uma coisa importante que vai acontecer. Esse processo vai decantar, vai tirar a espuma, vai tirar a fumaça que tem. E vai ficar evidente que isso é um problema policial
de 2 funcionários que se locupetaram. E que se locupetaram com muito dinheiro, sem dúvida nenhuma que é muito dinheiro. Agora, que em relação ao tamanho da Petrobras, não é muito dinheiro. Agora, para que interessa a uma empreiteira subornar, dar dinheiro para o Paulo Roberto ou para o Barusco e o Paulo Roberto botarem dinheiro lá fora através do Youssef, se existe essa regra toda e não tem como ultrapassar esse limite de lucro fixado dentro da Petrobras? Porque há muita coisa que vem da escala, do tamanho, não vem da margem. Vem pelo tamanho da Petrobras e tem pela especialização. Nem toda empresa faz, você não encontra FPSOs em prateleira. Plataforma submarina não é de prateleira, é customizada, é sob encomenda. Você não tem, as sondas não são de prateleira também. Então você tem sempre, a maior parte das aquisições da Petrobras são de ativos sob encomenda. Tem poucos produtores sobre os ativos de encomenda. Sim. Então a disputa entre eles, para ver quem é que vai fornecer o quê, é muito grande. E eles, em geral, como todos os empreiteiros, em geral, eles têm um capital de giro pequeno. À medida que eles têm um capital de giro pequeno, eles vão fazendo o que se chama de pedalada, é uma obra financiando a outra. Então eles precisam estar continuamente fazendo obras. Então pode-se imaginar que qual era o produto que o Paulo Roberto tinha? O Paulo Roberto tinha o produto que era poder ajudar mais a empreiteira A e menos a empreiteira B e, portanto, permitir esse ganho na escala. Na escala, exatamente, na então, continuidade. Ele era um operador de cartel. Posso dizer isso? Não, eu não posso dizer se é um cartel ou não, porque o cartel tem comportamentos específicos. Sim. E tem uma forma geral de dizer. Eu não posso dizer que era um cartel. Agora, que ele era um operador dessa relação das empresas com a Petrobras, era. Agora, a Petrobras não podia saber isso, não tinha como nós, na diretoria, sabermos isso. Outra coisa, como é o processo de licitação? É uma licitação pública, todo mundo pode se inscrever, qualquer um pode se candidatar, ou tem uma regra pré-determinada da qual a Petrobras não pode fugir? As compras da Petrobras são regidas pelo decreto 2745. Esse decreto é um decreto de 1998, governo Fernando Henrique Cardoso. Esse decreto foi assinado no mesmo momento que houve o processo de abertura do mercado brasileiro de petróleo. Na medida que você abriu o mercado brasileiro do governo Fernando Henrique, na medida que você abriu o mercado brasileiro de petróleo, você ia ter uma empresa que não está concorrendo com condições competitivas muito melhores do que uma empresa do Estado brasileiro que tinha limitações da Lei 8666. Esse decreto... A Lei 8666 fixa... A Lei 8666 fixa as licitações do setor público. Certo? Então a Petrobras tem um regime diferenciado de compras, que hoje até o RDC se ampliou mais, mas na época era o decreto 2745. Que, portanto, é do governo Fernando Henrique e no tempo em que o advogado-geral da União era o ministro Gilmar Mendes. Exatamente. Certo? Então esse decreto desta época... O STF, o TCU acha que esse decreto é inconstitucional. O STF até agora não julgou se é inconstitucional ou não, mas já julgou várias liminares da Petrobras em relação ao TCU, dando ganho de causa à Petrobras e obrigando a Petrobras a aplicar o decreto. Então, do Fernando Henrique. Então a Petrobras é obrigada a cumprir o decreto do Fernando Henrique. E o que diz esse decreto? Esse decreto permite à Petrobras fazer uma licitação num processo chamado carta convite. Carta convite? Carta convite. Você chama os concorrentes, independente do limite dessa carta convite. A 8666 também tem carta convite, mas o limite para você chamar a carta convite é baixo. No caso de petróleo, como as licitações são muito altas, você permite que você chame algumas empresas que são especiais, que são empresas que são capazes de fornecer aqueles produtos customizados que a Petrobras está precisando, com as necessidades de segurança, com as necessidades de entrega para isso, e você, por isso, tem um cadastro prévio dessas empresas. Então, você tem um cadastro prévio que é contínuo, você não sai chamando qualquer empresa, você chama as empresas que estão habilitadas no mercado brasileiro e no mercado internacional para fazer determinados tipos de produto. E é assim que funciona. Você avalia essas empresas frequentemente, isso você recebe uma nota do desempenho dessas empresas. Então não é uma concorrência, como a gente costuma imaginar, mas é uma licitação. É uma licitação por carta convite. E ganha aquele que ofereceu melhor condição. Melhor preço. Melhor preço. Ou, às vezes, melhor técnica também. Às vezes tem melhor técnica. Outra questão, como o senhor avalia
que isso possa ter acontecido desde o governo Fernando Henrique, segundo o depoimento do Barusco, agora novos depoimentos, e que mesmo com a chegada do Partido dos Trabalhadores à Petrobras não tenha sido possível fazer uma varredura completa no que tinha acontecido antes para localizar isso desde o governo passado, anterior? Não, porque eu acho que primeiro é importante dizer que não é um fenômeno generalizado, é um fenômeno localizado. Quer dizer, o que nós temos é que uma empresa que tem, eu disse, 240 mil contratos por ano, que tem 3 mil gerentes tomando decisão, 750 projetos? 750 projetos, com um investimento, chegamos a ter investimento, a Petrobras chegou a ter investimento de 45 bilhões de dólares no ano, tá certo? Não é pouca coisa. Isso 2011 ou 12, chegou a 45 bilhões de dólares de investimento no ano, o que é um investimento extraordinário. O investimento da Petrobras em 2002 era 5 bilhões de dólares, ela chega a 45, 9 vezes mais. Então é evidente que isto, o volume do investimento dá margem que alguns ganhem um volume de dinheiro muito grande, claro, com um comportamento corrupto. Uhum. Esse comportamento corrupto não pode ser generalizado, não são todos os processos da Petrobras que estão contaminados com isso. Não é um fenômeno sistêmico, é um fenômeno localizado. E outra coisa, qual era a diretoria do Paulo Roberto? A diretoria de abastecimento, o abastecimento cuida do refino, da compra e venda de petróleo. Tá. Portanto, não tem nada a ver com as outras diretorias? Não tem nada. Aí a Petrobras tem uma diretoria de abastecimento que cuida da compra e venda de derivados, tem uma diretoria de EIP, que é exploração e produção, que é produção de petróleo e gás, tem uma diretoria de gás e energia, que usa o gás e produz energia. De onde veio o Graça Forte? Onde veio o Graça Forte, que é a diretoria também que cuida da geração elétrica a partir do gás natural. Tem uma diretoria de engenharia, tem uma diretoria de serviços, tem uma diretoria de recursos humanos, de responsabilidade social e tem uma diretoria financeira. Claro. E tinha uma diretoria internacional que a Graça assumiu no lugar do Ou seja, o Paulo Roberto tinha um âmbito localizado. Portanto, ele tratava do refino, da petroquímica e da compra e venda de produtos derivados. E o Barusco? Qual era o âmbito da ação dele? O Barusco ele era gerente da engenharia. Então, a engenharia é uma diretoria que presta serviços às outras diretorias. Ela é uma diretoria que tem efeito interno, ela presta serviços de engenharia, ou seja, segue o processo de compra e acompanha a construção e tem o papel de engenheiro geral, prestando serviços às outras diretorias, que são diretorias fins de negócios. A diretoria de negócios usam a diretoria de engenharia e usam a diretoria financeira, que cuida dos tributos, cuida do financiamento e cuida da gestão financeira da companhia. Uma última questão. Até junho, a Pricewaterhouse deve assinar ou não o balanço da Petrobras. Será possível registrar no balanço o valor da corrupção? Eu acho quase impossível, antes de você comprovar definitivamente o que foi a corrupção. Porque a corrupção é um problema de polícia, é um problema de justiça, não é um problema de contabilidade. Na contabilidade, dificilmente você consegue registrar o que é corrupção. Você tem que fazer anualmente, isso é obrigação legal, fazer uma avaliação do valor dos ativos a valor de recuperação. Ou seja, cada ativo que está em produção, gerando caixa para a companhia, ele tem que gerar no futuro o suficiente para ser reposto. Então, se ele não gera o que era suficiente para ser reposto, você tem que ajustar o valor dele. Isso não tem nada a ver com corrupção, isso tem a ver com mudanças das expectativas dos cenários onde esses ativos vão funcionar. A corrupção, quando você identifica que houve um ato de corrupção, você tem as penalidades que a empresa sofre porque tem um processo de corrupção dentro dela, você tem a responsabilidade individualizada de cada um e, se isso é evidente, você lança resultado depois de comprovado definitivamente o processo de corrupção. Não há possibilidade de você fazer provisões para a corrupção. Ele disse que foi 2%, logo eu vou considerar que tem 2% de corrupção. Você tem que provar que teve corrupção para poder lançar contabilmente. Obrigado.